qualquer cidade, qualquer metrópole que pulsa e que tem todos os seus personagens reais. Acredito que o Rufato tenha a capacidade muito maior do que a gente de identificar e escrever sobre esses personagens reais que nós muitas vezes não avistamos, sobre os anônimos, sobre as pessoas que, seja a menina que é filha de evangélicos, ou seja o drogado, ou seja o cara que foi baleado, e ninguém, ele tem um olhar, aqui mesmo em Canela, hoje quando a gente estava assim, o olhar dele é um olhar para as coisas que muitas vezes, isso é muita premissa do escritor que a gente não percebe. Então, como a gente vai falar, já fiz esse pequeno preâmbulo, eu gosto de deixar, a gente conversou que eu gosto de deixar ele falar e ele gosta de deixar as pessoas falarem, então hoje todos sintam-se à vontade, um a falar para o outro. Mas o que eu já perguntei para ele e queria falar é essa identificação, esse momento lá no passado que ele identificou a possibilidade dessa história com esse tipo de personagens, com esse tipo de estilos narrativos, de fluxos. A identificação que tu teve, a primeira identificação que tu teve para a história, isso me interessa muito saber a gênese dessa história. Tá bom. Bom, então, primeiro eu queria agradecer esta possibilidade de estar aqui, para mim, surpreendente, de estar com tanta gente aqui, né, numa cidade pequena, e que eu sei que assim, a literatura no Brasil, de uma maneira geral, é sempre algo que se deixa de lado, né? Então, para mim é um prazer, assim, vocês não têm ideia do prazer que está aqui neste momento com tanta gente interessada em discutir literatura. Segundo, eu queria que vocês tivessem absoluta liberdade de me interromper a hora que vocês quiserem, nos interromper, não me interromper, nos interromper a hora que vocês acharem adequado, e fazer as perguntas que vocês quiserem fazer. Evidentemente, eu não sei se eu vou conseguir responder a todas elas, porque algumas eu não vou saber responder mesmo, então não vou tentar respondê-las aquilo que eu não sei. Bom, mas então, retomando um pouco essa questão deste livro, eu acho esse livro para mim ele tem uma importância, digamos assim, que eu não tinha ideia muito bem do que eu queria fazer. Quando eu me mudei para Juiz de Fora, saindo de Cataguases, me mudei para Juiz de Fora, eu fui estudar na Universidade Federal de Juiz de Fora, no curso de comunicação, e eu comecei então a ler a literatura brasileira com um olhar mais crítico. E num determinado momento, depois de ler bastante, eu comecei a perceber uma coisa que me incomodava profundamente, que era algo que eu vou compartilhar com vocês, que é o fato de a literatura brasileira, quando ela representa o mundo rural, ela representa de uma maneira bastante completa e complexa. Ou seja, todas as categorias, todas as classes sociais, todos os personagens que fazem parte do mundo rural, elas estão bem representadas na literatura brasileira. No entanto, quando você pega a literatura brasileira urbana, muito estranhamente, você tem uma boa representação da classe média alta, da classe média média e de bandidos. Então, bandidos, né, a literatura brasileira adora. Mas você não tem representado essa grande quantidade de pessoas que fazem parte da classe média baixa. Assim, são raríssimos os escritores que escreveram sobre isso, e as poucas vezes que escreveram sobre isso, em geral, são uma apropriação bastante preconceituosa e bastante, até ingênua mesmo, deste universo. E isso foi algo que primeiro me incomodou. Porque eu venho de família de classe média baixa, eu venho de família que quer dizer, que teve uma... eu não via, na verdade, na literatura brasileira, os meus amigos representados, a minha família representada, eu não via o meu bairro representado, e eu então achei, talvez até de uma maneira bastante arrogante, eu vou escrever sobre isso, né? Só que, evidentemente, vocês sabem melhor que eu, que entre você querer fazer algo, você realmente fazer algo, vai uma longa distância. Então, talvez eu tivesse 18 anos quando eu tive esse insight.
E eu não consegui escrever absolutamente nada até quando eu publiquei este livro, Eles Eram Muitos Cavalos. E quando eu digo que não escrevi nada, estou dizendo exatamente isso. Eu não escrevi nada, não escrevi, joguei fora, não escrevi, rasguei, não escrevi absolutamente nada. Eu fiquei todo esse tempo imaginando como escrever sobre esse assunto. Porque, para mim, muito mais interessante, eu acho que a literatura tem essa dificuldade, muito mais importante do que o que, é o como. Né? Então, eu sabia o que, eu queria escrever sobre esse ambiente, mas como escrever sobre esse ambiente? E isso era o grande desafio que eu me colocava. E assim, eu pensava, estudava, e não conseguia me aproximar desse objeto que eu queria tanto descrever. Até que um dia, eu estava numa Bienal de Artes Plásticas lá em São Paulo, creio que em 1996, provavelmente, acho que sim. Quando eu, saindo já tinha visto tudo, quando de repente eu estou saindo e eu vi de um lado, na saída, exatamente na saída do pavilhão, eu vi uma coisa que me chamou a atenção, e no primeiro momento essa coisa me chamou a atenção pela minha ignorância, incapacidade de compreender aquilo, que era uma instalação, era como se nós todos que estamos aqui agora, nós antes de entrarmos aqui nesse galpão, nós tivéssemos deixado os nossos calçados lá fora, né? E que então o artista pegou esses calçados todos nossos e colocou num canto lá, e isso aqui era a obra dele. E a minha primeira reação foi falar, puxa vida, né, qualquer coisa é arte, não imagina, né? Agora tem um cara que pegou um monte de calçado, deixou isso aqui virou arte, que estupidez, né? Mas aí eu pensei, peraí, cara, que estupidez é sua, né? De achar que você teve com um curador aqui na Bienal, e que se ele achou que isso aqui é arte, alguma coisa deve ter aqui. Então você para, volta lá, e você vai ter que entender essa porcaria de qualquer jeito. E eu fiquei olhando aquele negócio, eu acho que num determinado momento a minha mente acabou ficando muito cansada e resolveu dar uma explicação qualquer ali, que era o seguinte, aqueles calçados que estavam ali, eles na verdade, cada um deles tinha uma história diferente, né? Que ele foi calçado por uma pessoa que era diferente da outra pessoa, ele andou, ele chegou ali por caminhos que não eram os mesmos caminhos que os outros calçados chegaram. Portanto, a cada um daqueles calçados, ele, na verdade, ele representava a história da pessoa ao qual pertenceu aquele calçado. E quando eu entendi isso, ou pelo menos eu depreendi isso, depois eu conversando com o artista que fez isso, ele falou que não era nada disso, mas enfim, era a minha apropriação, ok. Aliás, essa obra está lá em São Paulo, agora no Sesc Ipiranga, eles fizeram uma grande ocupação lá, e tem lá então Eles Eram Muitos Cavalos, ocupa lá junto com essa obra que está lá, que chama Rito de Passagem. E então quando eu percebi isso, eu falei, puxa vida, é exatamente isso que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que representar o que eu quero representar, não pela presença, mas pela ausência, né? E aí, então, eu falei, mas como fazer isso? E eu sentei e escrevi esse livro, Eles Eram Muitos Cavalos, que para mim, originalmente, ele era um exercício de possibilidade de narrativa. Quer dizer, qual a maneira de se narrar o mundo urbano? E aí, então, ao invés de eu narrar o mundo urbano, eu fui fazer exercícios de como narrar o mundo urbano. E então, praticamente cada fragmento desse é uma maneira diferente de narrar, é uma possibilidade diferente de narrar. E eu fiz isso como exercício no sentido de que eu estava buscando uma forma de narrar o que eu queria narrar, que era o Inferno Provisório, que acho que deve ter aqui, tem aqui. Que era esse livro aqui, Inferno Provisório, que eu só conseguia, na minha cabeça, eu só consegui realmente compreender como narrar essa história de gente que não tem história, depois que eu fiz esse Eles Eram Muitos Cavalos. Então essa é a origem do Eles Eram Muitos Cavalos. Eu me lembro que quando eu entreguei esse livro na editora, assim, imagina, até parece que eu entreguei esse livro na editora, não foi assim. Quando eu mandei esse livro para várias editoras e nenhuma delas se interessou por ele, foram, que eu me lembre, 20, que das 20, acho que 16 sequer responderam, aí umas 3 disseram não, e uma disse talvez. E essa que disse talvez me chamou para conversar, e ela foi muito sincera comigo. Ela disse assim, olha, é o seguinte, eu acho que esse livro é incompreensível, não vai vender absolutamente nada, mas eu acho que tem uma coisa, tem um talento aqui, então eu vou publicar seu livro,
mas com uma condição: você vai escrever um livro para mim que tenha começo, meio e fim, que as pessoas E eu saí de lá tão frustrado, mas tão frustrado, que o Luiz agora sabe, e o Fernando também, eu não bebo. E naquele dia eu atravessei a rua, entrei no primeiro botequim que eu encontrei, tomei uma garrafa de cerveja sozinho. Imagina, meu recorde, assim inteira. Tão chateado que eu fiquei. Mas, por razões que a gente não sabe quais são, porque essas coisas realmente não têm uma explicação, digamos assim, racional, esse livro acabou, como a gente falou antes, né? Ele tem 16 anos que ele foi publicado, ele tem 15 edições, ou seja, uma edição por ano. Ele está publicado em 11 países, em alguns deles, inclusive assim, com várias edições, e muito bem recebido, como na Alemanha, na Finlândia, na França, que são os países onde ele está mais bem recebido, virou, né, eu falei 4 peças de teatro, enfim. E então essa é a história do livro. Então, enfim. Pois é. Falando especificamente da história do livro, eu tentei tirar de ti, porque normalmente o jornalista trabalha, eu falei para ele que algumas perguntas eu não vou fazer nem aqui, nem depois que ele for embora, nem quando eu mandar questionário assim, que é aquelas perguntas clichê que o jornalista tem que fazer, e o Luiz, sendo jornalista, sabe exatamente disso, né? Que é, qual é o próximo livro que tu está trabalhando, né? Qual é que foi? Mas eu fiz uma pergunta clichê também para ele, se tinham algumas histórias, se a base de algumas histórias estava, porque é aquela história do ficcionista, tá? Dá voz aos anônimos, pessoas que não são representadas. Mas quais as histórias, enfim, te perguntei as histórias caras a ti. Eu sei que as 70 são, né? Boas, mas algumas delas que foram vivenciadas, assim, que foram assim, experimentadas, e que a ficção ela partiu da experimentação. E isso eu não cheguei a fazer, não consegui extrair. Agora com o tempo tenho mais testemunhas, talvez tu vai conseguir falar de alguma, porque realmente tem algumas assim que até não é o universo dele, mas é o ficcionista falando, mas a gente sempre quer saber, toda pessoa, todo leitor quer saber se aquela história foi, me lembro de outros escritores falando sobre, não, essa história não tem nada a ver, eu não presenciei, isso aqui é só enxergo ficcional. Então eu preciso saber, eu preciso de uma confissão aqui, porque senão o povo... Ele vai insistir, ele fez pergunta por escrito. Por escrito, ele não respondeu. Vou insistir. Então, eu não sei o que eu respondi para você, não responder. Você falou que todas eram, né? Todas eram, então essa é a resposta, mas eu vou, digamos assim, estender um pouco essa resposta. Que, na verdade, a minha concepção de literatura, mas é uma concepção muito particular e, evidentemente, vocês podem não concordar com ela e outros autores também podem achar uma estupidez que eu vou dizer, mas como eu compreendo. Eu penso que o meu papel como escritor é um papel importante, sim, mas é um papel muito relativo. Porque, veja bem, eu penso que como existe uma memória coletiva, da qual nós todos contribuímos para que ela exista, né? O meu papel como escritor é exatamente ir buscar nessa memória coletiva as histórias, né? E tentar transformar essas histórias em literatura. Agora, veja bem, isso é um dado curioso. Se você publica um livro e ninguém lê, esse livro não existe. Esse livro não existe. Ele existe materialmente, mas ele não existe como memória. Esse livro só começa a existir como memória, ou seja, ele começa a existir como literatura no momento em que o leitor o lê. Agora, o leitor não lê o livro que você escreveu. O leitor lê o livro que ele quer ler. Tanto isso é verdade que se você lê o mesmo livro ao longo da sua vida, você vai ler vários livros diferentes, né? Agora, se o leitor lê esse livro vai voltar a alimentar essa memória coletiva, né? Que ela é alimentada dessas coisas todas. Portanto, o meu papel como escritor, ele é muito relativo. É importante porque é um, digamos, sujeito que escreve. Mas, assim, esse sujeito que escreve, ele tem a relação